Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: plenário aprova a lei orçamentária anual para 2017. CPI da máfia dos guinchos pede prisão de dono de pátio de veículos. Comissão discute ações sociais voltadas para menores. Aprovada a lei orçamentária anual, a matéria foi destaque em uma das sessões desta segunda-feira. Quem tem os detalhes sobre os trabalhos em plenário é a repórter Nicole Espósito. Luciano, os deputados aprovaram em sessão extraordinária o projeto que trata do orçamento do Estado para 2017. A matéria foi aprovada na forma do parecer da Comissão de Finanças, que acatou integralmente 939 emendas, parcialmente outras 4, de um total de 1.071 apresentadas. Os deputados Gilcinho Lopes e Sérgio Majestic pediram a votação de emendas em destaque, que acabaram rejeitadas pelo plenário. Como a matéria recebeu emendas, ela retornou para a Comissão de Finanças para a redação final, que realizou uma sessão extraordinária após a sessão e aprovou o texto. A matéria deve retornar para votação em plenário nesta terça-feira. Nós já tínhamos rejeitado as emendas na Comissão de Finanças no nosso relatório. E o deputado, ele tem direito de pedir o destaque das suas emendas aqui no plenário. E hoje tivemos pedido do deputado Gilcinho e também do deputado Sérgio Majestic. O deputado Sérgio Majestic, ele pediu todos os destaques de todas as emendas dele. E a maioria das emendas do deputado, nós entendemos como relator que a maioria estava fora da rúbrica. Tinha muito o recurso, era e ele colocou além do que estava na rúbrica. E os outros destaques do deputado era justamente tirando o recurso das campanhas que o governo do Estado precisa de fazer essas campanhas de forma institucionais, e o deputado Majestic estava realmente retirando das campanhas e colocando no Conselho Estadual e também nas escolas do governo do Estado. Mas nós sabemos que já existe rúbrica para a educação, que é os 25%. Na sessão ordinária, deputados repercutiram trechos vazados da delação premiada de ex-diretor da empresa Odebrecht. Segundo Cláudio Melo Filho, a empreiteira teria pago cerca de 4 milhões de reais para que senadores aprovassem resolução que, na prática, acabou com o Fundap, Fundo de Desenvolvimento de Atividades Portuárias, e representou grandes perdas de arrecadação para o Estado. O Parlamento Capixaba quer anular a resolução. Uma vez que a Odebrecht tinha interesse no uso do Porto de Santos em detrimento do Porto de Vitória, razão pela qual o Fundap, que recebia as importações e recursos extraordinários para todas as prefeituras e o governo do Estado, deixaram de ter desde 2012. Nós estamos hoje redigindo um documento juntando essa denúncia para mostrar ao ministro Fachin, ao Supremo Tribunal Federal, que o Espírito Santo tem razão e que esse é um fato determinante para que o Espírito Santo possa reaver o Fundap. Só a Prefeitura de Vitória, nesses 4 anos, perderam praticamente R$1 bilhão. E quanto perdeu o Espírito Santo? E quanto perdemos em escolas, na saúde pública, em obras públicas? Então o Espírito Santo precisa reagir. E é isto que a Assembleia Legislativa está fazendo e espera a compreensão do honrado e digno ministro Fachin para que ele possa dar um parecer legítimo, um parecer considerando ilegal a resolução do Senado. Máfia dos guinchos. Comissão parlamentar de inquérito quer prisão de dono de pátio de veículos. A CPI da máfia dos guinchos decidiu solicitar que a Procuradoria da Casa peça à Justiça a prisão preventiva do proprietário do pátio Central Park de Cariacica. A decisão foi motivada por uma denúncia apresentada pelo oficial de justiça Most Dayan Rosa, que participou da reunião do colegiado. O servidor público contou que teve seu carro apreendido pelo Detran e recolhido ao Central Park. Segundo o denunciante, quando ele conseguiu a autorização de vistoria para a retirada do veículo, o carro havia desaparecido do pátio. A relatora do colegiado falou das providências em relação ao caso. Esse oficial de justiça
ele tentou denunciar esse esquema por diversas vezes, com o seu Zé Eduardo, que era diretor de pátio, com o seu Maurício que era chefe, né, de pátio, e não teve sucesso. Então, tem que ser chamado aqui seu Zé Eduardo, seu Maurício, o dono do Pátio Central Park e o delegado que está analisando essa operação, para a gente entender a conexão que existe por trás disso, porque quantos que não devem ter sido prejudicados com um esquema desse, que inclusive estourou no Rio Grande do Sul, nas mesmas proporções, com a mesma característica. Eu acho que nós estamos diante aqui de crimes, e crimes envolvendo o servidor público, e crimes envolvendo um pátio que era credenciado para serviço público, que era o fiel depositário desses veículos e que tinha que zelar por ele, e que estavam saindo, sabe Deus como, para ser negociado em detrimento do interesse da vontade do proprietário. Então, eu penso que deviam estar todos aqui, deviam ser todos eles chamados aqui. Deputados e representantes de policiais militares discutem caso polêmico envolvendo a prisão de sargento da PM. A prisão do sargento da Polícia Militar, Ronaldo Ribeiro Tragílio, foi discutida na reunião da Comissão de Segurança. Representante da Associação dos Militares relatou a prisão do policial na semana passada por desobediência. Isso porque o sargento teria se recusado a entregar o colete à prova de balas da corporação, alegando que corria risco no trajeto do trabalho para casa. O presidente da Associação Geral dos Militares pediu apoio do colegiado. Esse é um problema antigo, já vai fazer aniversário. No início do ano, nós oficiamos ao Ministério Público, oficiamos também à Comissão de Segurança, devido a este problema. O colete balístico é um equipamento de proteção individual para a segurança do militar, tanto durante a execução do serviço, quanto durante o deslocamento para a execução desse serviço. Então, nós tivemos este triste problema, lamentável episódio que ocorreu com a prisão do sargento Trujillo na noite de quinta-feira, e até então está preso lá no quartel da Polícia Militar. E esperamos que haja uma solução de fato para este problema, pois foi uma prisão que ocorreu e a próxima vítima pode ter a perda da sua vida, pois o colete, a função dele é esta, salvar vidas e não ficarmos aí refém da falta do equipamento. Os deputados afirmaram que vão acompanhar o caso. Pó Preto. A poluição do ar na região metropolitana voltou ao debate no Colegiado de Meio Ambiente. A comissão recebeu ativistas ambientais e representantes das empresas consideradas poluidoras. Medidas adotadas para a melhoria da qualidade do ar da Grande Vitória foram apresentadas pelas empresas Vale e ArcelorMittal na Comissão de Meio Ambiente. Também foram apresentadas ações para o verão, quando os ventos são mais fortes, o que possibilita maior emissão de partículas poluidoras. Das 13 ações que nós já assumimos, 6 delas já estão cumpridas, né? Dentre elas, por exemplo, o fechamento do transportador do Pia 2, né? Que é o principal transportador que nós temos lá em Tubarão. Nós temos também a instalação de raspadores e lavadores de correias, para aumentar a aspersão de vias, né? O uso de polímeros em todas as nossas cabeceiras de pátio, todas as nossas pilhas, em todas as nossas vias de circulação. E por aí vai. Temos um conjunto grande de ações voltado especificamente para o verão, né? Nós lançamos um plano robusto em 2014 de uma série de investimentos nas áreas de coqueria, sinterização e aciaria. Hoje a gente apresentou aqui a conclusão, que foi em janeiro deste ano, do sistema de despoeiramento e desenfornamento de coque, né? Inclusive com o atestado de performance do sistema acreditado, certificado nesse sentido, por uma empresa que é credenciada na Agência de Proteção Ambiental Americana. Também estamos concluindo a instalação de um novo carro de carregamento na comunidade de Coqueria, agora em dezembro, um segundo carro para 2017 já em abril, né? E o grande investimento no sistema do despoeiramento, né? Na sinterização, que é um filtro de mangas, que vai ser certamente o maior filtro de mangas da América Latina, um dos maiores das Américas, num processo siderúrgico da nossa principal fonte, né? E isso daí a gente consegue concluir em janeiro de 2018. Nós já
estamos já na fase de fabricação do filtro e na fase de obras civis já em campo. Durante a reunião, o representante da ONG Juntos SOS ES Ambiental apresentou um relatório de questionamentos que serão oficialmente enviados às empresas. Falta muita informação certificada e acreditada. Os trabalhos foram presididos pelo deputado Bruno Lamas. Nós ouvimos a sociedade civil organizada, através da entidade aqui representada, a SOS Ambiental, que apresentou questionamentos, que vai ser protocolado oficialmente aqui, que será motivo de uma próxima visita das empresas, para poder apresentar também aos capixabas essas respostas. Então avalio como muito positiva, muito equilibrada, de um ótimo nível de debate que certamente acrescentou. Comissão de Infraestrutura aprovou 4 propostas parlamentares, entre elas iniciativas de estímulo ao uso de bicicletas e à venda de alimentos orgânicos. Veja os detalhes. A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto de lei que institui a Política Estadual de Incentivo e Fomento às feiras de alimentos orgânicos no Espírito Santo. A matéria é de autoria do deputado Marcos Bruno e segue para a Comissão de Agricultura e depois Finanças. Um importante instrumento da nova política é ampliar e facilitar o acesso a crédito para o cultivo desses alimentos. Além deste projeto, a Comissão de Infraestrutura aprovou outras 3 matérias, todas de autoria parlamentar. Destaque também para o projeto de lei de autoria do deputado Bruno Lamas, que obriga a instalação de bicicletários nas escolas estaduais sem a cobrança de nenhum tipo de tarifa. O projeto também segue para outras comissões antes da votação final no plenário da Casa. Um projeto social para jovens de bairros violentos e a morte de um menor em unidade socioeducativa do Estado pautaram os trabalhos da Comissão de Assistência Social. A morte de um jovem dentro da Unisnorte, Unidade de Internação Socioeducativa em Linhares, foi tema de debate na Comissão de Assistência Social. O crime ocorreu no fim do mês passado. Para falar sobre o assunto, o colegiado recebeu a diretora-presidente do IASES, Alcione Potrates, e o diretor da Unidade de Internação de Linhares, Sérgio Durão. A morte dele muito surpreendeu toda a equipe do Norte, porque foi um fato isolado, não houve nenhum princípio de tumulto, nenhum princípio de aglomeração. Simplesmente foi um fato isolado, né? A gente acredita que foi uma brincadeira entre os internos e que levou, infelizmente, à morte do jovem. O juiz da Infância e da Juventude de Linhares também analisou o caso. Nós vivemos a realidade em Linhares e na região norte inteira de uma fragilidade social muito grande desse público infanto-juvenil. Eu não vejo como a unidade de internação de lá não ser duplicada na parte provisória e triplicada na parte definitiva, como o Ministério Público já pediu e conforme já foi sentenciado na ação civil pública correspondente. Temos que aumentar a unidade de Linhares para que os internos, no mínimo, possam estudar todo o tempo que estiverem lá. A comissão ainda recebeu o secretário de Estado de Direitos Humanos. Júlio Pompeu falou sobre o projeto Ocupação Social, idealizado após uma pesquisa feita com 6.000 jovens dos bairros mais violentos do Estado. Isso nos permitiu orientar uma série de recursos públicos, iniciativas da sociedade civil, para, nesses bairros, nesses 25 bairros com maior número de morte violenta de jovens, nós levarmos oportunidades para eles. Cursos profissionalizantes, mudanças na estrutura escolar, microcrédito, não é? Ações ligadas a empreendimento, cultura e a partir do ano que vem também esporte, não é? Criando uma rede de oportunidades para esse jovem, não é? Que está numa situação difícil, que abandonou a escola, para que ele volte à escola, para que ele volte a acreditar nele, para que ele volte a investir nele. A presidente da Comissão de Assistência Social avaliou os trabalhos. Esta foi a última reunião do colegiado em 2016. Foi uma tarde muito produtiva. O deputado Padre Honório, sempre com a participação dele, né, houve vários questionamentos e eu acredito que esclareceu muitas dúvidas de todos nós. Jovens de bairros carentes da Grande Vitória dão show no Legislativo. Eles fazem parte da Banda Júnior da Polícia Militar. A
A banda júnior da Polícia Militar animou a Assembleia Legislativa durante a apresentação na Feira de Natal no Pilotis da casa. Os cerca de 40 componentes tiveram a regência do sargento Adamo. O regente contou que os jovens são selecionados em bairros de risco social. Ensinar música e prevenção, né, de primeiro grau, que antes mesmo de esses jovens quererem se envolver com algo ilícito, né, a gente tem toda uma conversa com eles, né, também fala de música e eles não se envolvem com tal prática. Uma das integrantes é Késia Dias, que toca flauta transversal e está na banda há 6 anos. Eu me interessei pela banda porque a música hoje em dia é preferencial, porque o mundo que nós vivemos é de música. Onde que nós vamos é música, o som do vento é música, e na banda eu ganhei uma segunda família. A iniciativa de trazer a banda até a casa foi da deputada Luzia Toledo. Ela destacou a importância da musicalidade na vida das pessoas. A música interage, integra. É muito importante essa casa, que é a casa do povo, né? Onde tantos pleitos são feitos, muitos não são atendidos. É muito importante que a gente tenha essa presença da música. Familiares, amigos e autoridades fazem despedida emocionada de Elcio Álvares. O Espírito Santo se despediu de um grande nome da política do Estado. Elcio Álvares faleceu aos 84 anos devido a complicações cardíacas e renais. Além de governador, foi deputado federal, deputado estadual por 2 mandatos, senador, ministro da Indústria e ministro da Defesa. Com quase 50 anos dedicados à política, Elcio Álvares acompanhou e participou de momentos importantes do país, como a implantação do Plano Real, e para o Espírito Santo, a exemplo da construção da terceira ponte. Lutou muito para viver, Dr. Elcio gostava muito da vida, gostava muito da atividade política, né? A atividade política fazia bem para a vida dele, né? Eu acho que ele renasceu várias vezes, inclusive, pelo entusiasmo de poder participar do processo político do nosso estado, do nosso país. Então, é muito triste, é assim que eu transmito esse momento aí, triste, duro, para os amigos, para os familiares principalmente, mas para o nosso estado e também para o nosso país. Ele teve um papel importante, foi ministro, foi líder do governo em Brasília, foi líder lá do presidente Fernando Henrique. Então, assim, é uma história muito rica, né? E que eu quero valorizar com muita força essa história. As pessoas tinham pelo deputado e ex-governador, ex-ministro Elcio Álvares um carinho enorme. Foi sem dúvida alguma, um dos maiores líderes da história do Espírito Santo. O velório de Elcio Álvares foi realizado na Assembleia Legislativa. Os familiares foram confortados por amigos e diversas autoridades políticas. No telão do plenário foram exibidas imagens dos momentos marcantes do ex-governador. Emocionado, o presidente da Assembleia contou um pouco da sua relação com Elcio. Eu não perdi apenas um companheiro, perdi um irmão. Nós éramos muito amigos e deixo aqui a minha saudade e contemplo a sua vida política no Espírito Santo e no Brasil. O presidente do Tribunal de Contas também destacou sua relação de amizade com Elcio Álvares. Tivemos a oportunidade de conviver intensamente. Eu tive a oportunidade de aprender muito com uma pessoa realmente muito especial. Um homem com uma experiência riquíssima, belíssima, e tinha sempre o interesse público como norte. A carreira política exitosa foi lembrada por muitos que vieram à casa se despedir de Elcio Álvares. Além da relação amistosa, autoridades ressaltaram o poder de diálogo e articulação política do ex-governador. O Elcio foi uma espécie de mestre do diálogo, da tolerância, da capacidade de superar divergências, né, de construir sínteses, né, e articular consensos possíveis
no parlamento, fora do parlamento, na vida partidária. Então, eu acho que ele é uma boa inspiração. O corpo de Elcio Álvares foi enterrado com honras militares no cemitério Jardim da Paz, na Serra. O Jornal Panorama termina aqui, mas a programação da TV Ares continua. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.